Bora lá, turminha. Dei a volta toda, deixei um pedaço de linha ali, só pra voltar e fechar o trabalho com vocês. Os cachorros tá quebrando pau na rua. Ó só. Fiz aqui os 5 pontos. Cortei as 2 linhas, tá? Ó só. A outra linha tá aqui bem grandona. Só cortei e deixei o tamanho pra vir terminar com vocês. Aí, ó, eu introduzo a agulha aqui. Como esse é o último, eu puxo 1, 2 correntinhas. Nossa, quase que não deu. Foi tão grandão assim, não. Eu vou vir aqui atrás, ó. Na terceira correntinha que eu subi, bem dentro da terceira, ó. Deixa eu ver se foca. Deu pra ver, gente? Aí vocês vão puxar com ponto baixíssimo e puxa tudo de uma vez. Eu vou ter dificuldade aqui pra arrematar isso aqui, tá? Mas, ó, esse de cima, vocês vão fazer o seguinte. Volta com ele dentro das 2 correntinhas, porque a gente vai agora trabalhar a próxima carreira. Então, vai ficar escondido. Opa! Vai ficar escondido esse. A linha de baixo, vocês vão pegar a agulha de tapeceiro. Eu não tô com ela aqui, tá? Vocês vão pegar a agulha de tapeceiro, passar aqui por dentro e, tipo, dar uma costura. Vocês vão passar aqui dentro dessa linha, costurar, passar por dentro da linha, dar um nozinho e voltar com ela aqui pra dentro. Aí vocês cortam, tá? Pra poder ficar um arremate legal. Isso aqui é sobra das linhas que a gente iniciou o trabalho, tá bom? E aí fica tudo certo. Aí nós vamos pegar o cru de novo, no meu caso, vocês vão pegar a cor que vocês estiverem usando aí. Vou dar o meu nozinho. Vou vir bem em cima, ó. A minha curva começa aqui, tá bem marcada, tá? Então, eu posso utilizar esse pontinho antes aqui, aonde eu voltei com a linha pra prender. Depois a gente corta isso aqui pra não ficar essa sobra feia. Prendi com ponto baixo, subo 2 correntinhas, prendo a linha aqui atrás, volto no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Estrangulo aqui, tenho 3 pontos. Vou laçar e vou trabalhando durante toda a curva 3 pontos altos para cada grupo de 2 correntinhas, tá? Vão se deixando guiar por onde começa e onde termina a curva aí para vocês, ó. Para ficar bem mastigadinho, vocês vão fazer o seguinte: a curva começou aqui e desse lado ela termina aqui. Ó o que, né? Termina bem aqui. O que vocês podem fazer também? Lembra que a linha que eu falei pra vocês prender uma cor diferente? Pra quem tiver medo de se confundir aqui, amarra a cor da linha aqui, ó, nesse último ponto alto, que é a saída da curva, e amarra a linha antes de começar nesse primeiro ponto alto, que é o início. Na lateral toda, não é nem aqui, é aqui, gente, ó como eu errei feio, onde termina a curva. Na lateral toda, vocês vão fazer de 2 em 2 pontos. Nessa fase, serão menos, como é que fala? Serão menos grupinhos de 2 pontos altos. Então, pra vocês não se confundirem, porque tem meninas que falaram pra mim, Van, contar é bom, mas quando dá erro aqui, que acaba sobrando 2 pontos, 4 pontos, como é que eu posso me guiar? Como é que você resolve quando você erra, né? Desculpa aí que desfocou geral. Como é que você resolve? Eu só me guio pelo último ponto da curva, tá? Então, o meu vai dar aqui, ó, porque aqui já é a minha reta. Então, se fosse eu faria de 3 pontos até aqui, e aqui eu já viria fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tem que dar uma puxada nesse ponto aqui depois pra trás pra não ficar feio. 7, 8, ó, outra aqui, ó. Vocês tomem cuidado pra ficar esticadinho isso, tá? 9, 10 grupinhos de 2 pontos altos. Depois eu volto a fazer de novo o grupinho com 3, tá bom? Vou dar minha volta toda. Depois dessa fase aqui no nosso trabalho, pra gente também dar outra corrida,
tem uma carreira toda de ponto baixo sem aumento, tá? Então, terminou essa carreira de ponto alto que eu acabei de explicar, vocês vão fazer a carreira de pontos baixos sem aumento. Fechou? Turminha, olha só, eu voltei aqui, já fiz a volta com os pontos, o grupinho de 3 pontos e o grupinho de 2 pontos. Eu esqueci de dar a dica para vocês, porque a gente tá fazendo agora a base pro bico. Para quem quer que fique caído, como eu já falei, vai acrescentar aqui mais uma carreira de pontos altos. É um trabalho que dá pra gente aumentar e diminuir na medida que a gente quiser. Para quem não vai me acompanhar aqui agora, o que eu obtive aqui? É uma dica muito importante. Às vezes a gente quer correr com a videoaula por causa de algumas que reclamam, mas não dá certo esse negócio de agradar todo mundo não, porque depois dá rolo. Aqui, ó, onde tem de 3 em 3 pontos altos, eu fiquei com 23 grupinhos. Tanto nessa lateral, Não. Tanto nessa parte de cima, quanto na parte de baixo. Na lateral, eu fiquei com 10 espaços de 2 em 2 pontos altos cada um. 10 aqui e 10 aqui. Me deu um total de 178 pontos quando eu fui fazer a contagem. E é exatamente aqui que a gente já prepara o trabalho para o nosso bico, que é divisível por 13 pontos. Então, nessa etapa, para mim, peguei a calculadora. 178 dividido por 13, deu errado. 179, deu errado. Eu preciso de 182 pontos para dar o 13 certinho, para eu não ter problema com o meu bico. Então, nesse primeiro espaço, eu já comecei a carreira de ponto alto aumentando um ponto. Deixa eu falar, coleirinha. Aumentando um ponto no primeiro ponto alto, tá? Aumentando um ponto baixo no primeiro ponto alto, falei certo. Saindo aqui dos 3, da parte da curva onde eu tenho o último grupinho de 3 pontos altos, eu vou colocar 2 pontos também. Vou trabalhar ponto sobre ponto, aqui no meio ponto sobre ponto sem aumento algum. Cheguei aqui, ó, no primeiro grupinho de 3 pontos altos, 2 pontos baixos no mesmo lugar, é o meu terceiro aumento. Vou trabalhar ponto sobre ponto sem aumento algum. Quando eu estiver saindo da minha curva, novamente eu coloco mais 2 pontos baixos aqui dentro, eu tenho um total de 182. E 182 dividido por 13 deu um espaço de 14 bicos, vai dar 14 leques. Fechou? Vou fazer o meu e já retomo aqui com vocês. Para quem decidiu colocar uma carreira a mais para o negócio cair para as bandas, não tem problema. Mas aí, Ivan, eu coloco o aumento já aqui. Eu diria para vocês, para não ficar folosado, vocês fazerem a carreira de ponto alto e colocar um aumento no começo da curva e um aumento no final. Se enchapelar, vocês vão entender que é necessário colocar talvez mais 2 aumentos aqui. Vai depender da contagem que der o ponto de vocês. Enchapelou é porque precisa de mais um ponto alto no mesmo lugar, que se refere a um possível aumento, tá bom? E aí depois, quando chegar na parte do ponto baixo, vocês vão fazer a mesma contagem que eu fiz aqui e vão achar o número aí do tamanho que é a tampa ou o trabalho que vocês necessitam. Fechou? Bora lá. Graças a Deus. Meus amores, dá uma olhada nisso. Olha a tampa feita com fio 6. A de baixo foi feita com fio 8. Dá certinho no meu vaso. Mas vocês estão vendo que mesmo no fio 6 vai dar diferença? E se eu tivesse feito a tampa? Deixa eu tirar um fio desavisado aqui. Como eu expliquei pra vocês, prestem atenção na hora de fazer essa pipoquinha, tá? Vai ficar pra trás, mas se a gente não tiver problema, melhor. Mesmo fazendo com fio 6, o de baixo serve certinho na tampa, sem problema nenhum. Mas olha a diferença, se eu tivesse diminuído aqui no comprimento da minha tampa, ele não ficaria legal. Ele ficou esquisito. Então, é por isso que eu fiz na contagem de pontos que eu mostrei pra vocês. Tudo vai depender do tamanho da tampa que vocês necessitarem. Mas olha só, nem sempre porque a gente faz um trabalho com fio 6, às vezes a gente tem essa diferença. E detalhe, essa parte daqui, lembra que nós medimos juntos no princípio? Ficou certinho na parte do peludinho, né? Então, pra vocês verem, tá? Por isso que eu falei pra vocês, prestem bastante atenção nas medidas das tampas.
Bora lá, fique aí. Vamos para a próxima etapa. Dei minha volta toda aqui, né? Aqui eu vou subir uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Esse é o meu primeiro ponto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? 9 pontos baixos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 da base. Vou no próximo, um ponto baixo e volto a fazer os 9 pontos baixos. A nossa volta toda vão ser 9 pontos baixos, 5 correntinhas, pula 4 pontos da base, prende com ponto baixo, que já é o primeiro dessa nossa sequência aqui, tá bom? Eu vou fazer minha volta toda e retomo com vocês aqui. Negrada, olha só, ó. Cheguei aqui, eu vou fazer 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulei 1, 2, 3. Esse aqui é o nosso quarto espaço. A primeira correntinha com o primeiro ponto baixo. Venho entre um e outro e puxo, fechando com ponto baixíssimo, deu exato a nossa conta. Vou introduzir aqui ponto baixíssimo, vou no próximo ponto baixíssimo mais uma vez. Uma corrente no mesmo lugar, o meu ponto baixo. Um ponto, tá? Esse conta apenas como um ponto. 2, 3, 4, pulo esse... Eita, cadê vocês? Pulo esse ponto aqui, venho no próximo. E eu tenho o meu quinto ponto, tá? Fiz 5 pontos baixos aqui no centro. Vamos laçar isso aqui. Lacei, eu vou fazer 10 pontos altos dentro da argolinha de 5 correntes. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Fechou? 10 pontos altos. Pulo os 2 primeiros pontos baixos, prendo fazendo um ponto baixo, no próximo 2, no próximo 3, próximo 4, próximo 5, pulo esse, não é 5? Tá certo? Pulo nada. Pera aí, eu já fiz 5, ai que égua, pera aí, gente, me empolguei. Pera aí, fiz o quarto ponto, eu vou pular esse e fazer o quinto ponto aqui. Agora falou certo. Beleza? E volto a fazer os 10 pontos altos. Vou dar minha volta toda, retomo com vocês tudo aqui jazinho. Louvado seja Deus. Meus amores, vamos lá? Ó só. Agora a gente já tá com a carreira de 5 pontos altos, pontos baixos feitas, né? Então, eu vou introduzir a agulha no próximo espaço, ponto baixíssimo, uma corrente, ponto baixo no mesmo lugar, tá? Então, o primeiro ponto. O segundo ponto baixo, pulo esse, vou pro próximo, tenho o terceiro ponto baixo. Laço, venho no primeiro ponto alto, grava bem, porque a gente não, né? Desculpem, gente. Eu esqueci, andei esquecendo de fazer. E aí, quando esquece, depois dá erro lá na frente, tá? Então, vamos lá, ó. Uma corrente de separação. Um ponto alto, uma corrente de separação. Esses pontos agora aqui vai ser ponto sobre ponto, separado por uma corrente de separação. Separado por uma corrente de separação. Trouxa. Aí, nós vamos fazer isso a nossa volta toda. Eu vou só terminar esse lequinho aqui com vocês, tagarelando. Pra vocês verem como é que vai fazer pra passar pro próximo lequinho. Quem já sabe, não precisa mais. Deu, já foi embora, né? Vamos indo aqui. Olha só. Aí, eu pulo o primeiro ponto baixo. Faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Pulo o próximo ponto. Vou pro último, tenho o terceiro ponto baixo. Vai ficar assim a nossa volta toda. Terminou isso aqui... Vai fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro espacinho e já pode vir com a linha vermelha. Já dei a dica para vocês.
corta a bendita, pega o detergente de cozinha mesmo, pega um pedaço de fio cru, põe de molho pelo menos uns 10, 15 minutos. Colocou de molho, tira abençoado e faz isso aqui nelas, com a mão. Viu, suas preguiçosas que acostumaram com a máquina de lavar? Ó, na mão. Se vocês esfregarem dessa forma e ver que soltou tinta, o vermelho não presta, tá? Então, vocês vão ter problema e reclamação depois. Depois não fala que é a culpa da cliente também. Então, presta atenção no que vocês vão estar usando. Nesse caso aqui, eu não gosto de falar de marcas porque, né, é complicado. Eu tenho umas... Ai, gente, eu peguei uma gripe, vocês me perdoem aí. Eu tenho algumas restrições com algumas marcas por aí. Mas existem marcas no mercado que são um pouco mais seguras. Não é que elas não dão trabalho, mas são um pouco mais seguras, tá? Eu vou usar o Max Color da Círculo aqui. Pode acontecer dele também soltar tinta. Faça o teste antes, já aconteceu comigo, tá bom? E eu me estrepei. Então, faça o teste antes, mas na minha experiência, tanto o Max Color quanto o da Euroroma, embora ele é um pouco mais fino, eu não tenho tanto problema com essas duas marcas. Outra coisa, por falar em vermelho, cuidado com aquele vermelho sangue, que você olha, você fala, caramba, vermelho da luz da casa da luz vermelha. Aí a gente quer porque aquele vermelho vivo, a probabilidade dele soltar mais tinta é maior, tá bom? Então façam o teste e vamos embora pro trabalho. Bora lá, turminha, continuar o nosso trabalho. Deixa eu pegar minha cola aqui, que eu não lembro como faz essa parte. Ai. Pronto, já peguei. Vamos lá. Ó, de posse do vermelho, vamos com o nosso nozinho oficial de sempre, tá? Vou vir no meio de qualquer uma dessas grupinhas de 3 pontos baixos. Venho no meio e vou prender com um ponto baixo. Para ficar melhor para eu poder rematar depois, eu vou colocar mais um ponto baixo no mesmo lugar. Mas é o único lugar que a gente vai fazer ponto baixo, tá bom? Vamos laçar a nossa linha. No primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto e vou repetir a sequência de baixo por 5 vezes. Um ponto alto, uma corrente de separação. Um ponto alto, uma corrente de separação. E assim a gente vai caminhando aqui até o 5º ponto alto. Já fiz por 4 vezes, fiz agora o 5º ponto alto. Chegou no 5º ponto alto, vocês vão fazer uma corrente de separação, laçar, e aqui no meio eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Fica um Vzinho, tá? Uma corrente de separação, vou laçar em cima já do próximo ponto alto, eu volto a fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Então, tem que ficar os 10 pontos, tá? Prestem atenção, porque como esse ponto fica bem deitadinho, esse primeiro ponto alto, às vezes também a gente pode passar direto por ele e não fazer ele, tá bom? Então, tem que prestar atenção nisso aí. Ó, vai ficar assim, tem que ficar os 5 pra cá e os 5 pra cá, no meio o Vzinho, tá bom? Aqui a gente desce aqui no meio, tá? Vocês podem colocar dentro também e fazer um ponto baixo aqui, ó. Vai laçar, presta atenção, o nosso primeiro ponto alto tá aqui, volta a fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto por 5 vezes, tá? Depois faz o Vzinho no meio, como eu acabei de fazer, tá bom? Eu vou fazer o meu, já fiz 4 aqui, vou fazer mais uma vez com vocês, pra dar certinho, ó. Uma corrente. Depois que eu fiz os 5 pontos altos, eu ainda faço uma corrente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ainda fiz uma corrente aqui. Vou laçar nesse espacinho aqui. Eu faço 2 pontos altos juntinhos. Não coloquei corrente de separação neles, tá? Faço uma corrente e desço completando os outros 5 pontos altos para dar os 10 que a gente tem nessa base de baixo, tá bom? Vou fazer o meu e já retorno aqui com vocês. Bora lá, turminha. Ó,
dei minha volta toda, fiz meu último grupinho. Entrei aqui entre a correntinha e o ponto baixo, fazendo o ponto baixíssimo. Aqui mesmo onde eu estou, eu vou laçar a minha agulha 1, 2, 3, 4 vezes. Vocês vão vir no ponto de baixo, vocês vão vir no ponto alto que está embaixo desse ponto baixo que a gente começou a fazer o grupinho de 9 pontos, tá? É esse aqui. Então, eu volto com a minha agulha nele e vou passar a agulha 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Parei, tá? Fiquei com 2 argolinhas na agulha. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4. Encontrar com outro ponto que termina o meu ponto baixo. Então, o ponto baixo dos 9 do bico tá aqui em cima e o ponto alto que corresponde a ele é esse aqui. Eu vou laçar ele e vou fazer 1, 2, 3, 4. Eita lasqueira. Aqui eu puxo tudo de uma vez. Eu errei feio aqui, mas eu vou fazer de novo com vocês porque não tava bem focado. Gente, perdão aí. Ai, vamos de novo. Deixa eu desmanchar. Ó, vamos de novo. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, aqui acaba o ponto baixo dos 9 pontos em cima e o ponto alto que tá na direção dele é esse aqui. Eu pego ele em relevo, abraço o ponto e vou fazer 1, 2, 3, 4. Fiquei com 3 pontos na agulha, puxo tudo de uma vez, fechei. Do jeito que eu tô aqui, eu venho direto pro meu primeiro espacinho de correntinha da carreira de cima e vou prender com o ponto baixo. Abrindo para vocês verem como é que ficou isso aqui, tá? Aqui eu faço 2 correntes. 1, 2. Vou descer e vou prender. 1, 2, desci e prendi. 1, 2, desci e prendi. 1, 2, desci e prendi com ponto baixo. Lembrando que no meu cor de vinho, que é esse aqui, essa beira eu trabalhei com fio 8. Nessa parte aqui, eu coloquei apenas uma correntinha. Eu fiz uma corrente, prendi com ponto baixo, uma corrente e prendi. Pra vocês verem que é possível fazer com o material que a gente tem em casa. No meio aqui desse Vzinho, entre um ponto e outro, eu vou fazer outro ponto baixo, 3 correntinhas, voltar na minha base pegando as 2 argolinhas, fechar com ponto baixo o meu picô. Volto dentro do mesmo buraco e vou prender com o ponto baixo. Daqui, eu passo para o próximo espaço de uma correntinha e vou prender com o ponto baixo. 2 correntes, prendo com ponto baixo. 2 correntes, prendi com ponto baixo. 2 correntes, prendi com ponto baixo. 2 correntes, prendi dentro com ponto baixo. Desci aqui o meu trabalho, tá? Vamos de novo. Aqui onde eu estou. 1, 2, 3, 4. Aqui, a distância entre um arco e outro, em geral, é de 4 pontos altos. Vamos contar? Vai dar direto embaixo do ponto alto, que tá embaixo desse grupinho de ponto baixo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Deu exatamente aqui. Na curva pode sofrer uma diferença isso. É por isso que eu resolvi mudar minha fala, o jeito de explicar. E dizer para sempre mirar embaixo do primeiro ponto alto aqui, tá? Que se refere ao grupinho de 9 pontos baixos de cima. E embaixo do último ponto, que também se refere ao grupo de ponto baixo em cima. Por isso que eu resolvi mudar minha fala, tá? Porque pode ser que alguém erre alguma coisa e eu não quero ser responsável por isso, não. Muito duro pra mim. Ó.
deixei as duas argolinhas na agulha. 1, 2, 3, 4. Embaixo dele, ó, aqui a diferença aqui, aqui já dá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º, tá? É que eu coloco aqui e eu vou prender. E vou fazer, passa por 1, passa por 2, passa por 3, passa por 4, sobrou 3 na agulha, passa tudo de uma vez. Já venho aqui atrás, na primeira correntinha, e vou prender com o ponto baixo. Ficando assim o meu trabalho. Essa vai ser a trabalhada da volta toda. Notem, amores, desculpem pelo corte aí, mas notem uma coisa. Na lateral vai sempre ficar mais aberto, mais espaçado. Ao passo, ao ponto, sei lá, ou em comparação, na nossa parte fechada, ele fica mais, na nossa parte oval, ele fica mais fechado, tá bom? Isso é normal, não é erro. Teve até uma amiga que entrou e falou, amiga, eu errei. Não, você não errou. É porque é normal. Teoricamente, nós temos mais pontos. Teoricamente, não. A gente tem mais pontos na nossa parte oval e menos pontos na nossa lateral. Aqui, por exemplo, nós preenchemos esses espaços de 2 em 2 pontos altos. Aqui foi tudo com 3, tá bom? Só para vocês verem que vai dar certinho. A forma de eu fazer a parte de trás é a redinha, tá? Já tem aqui no canal um monte de vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do tapete delicado. Ah, Ivan, você não podia fazer aqui? Podia, mas como já tem uns 4, 5 vídeos explicando essa parte de trás que é a redinha, eu não vou fazer aqui. Vou deixar o link para vocês acompanharem na videoaula que já tá aqui no canal, tá bom? O que vocês vão precisar medir, ter uma noção aí, só para já explicar. Se o tapete de vocês, a tampa, for daquela que fica caída, então vocês vão ter que saber onde é que vocês vão prender aqui atrás para começar a fazer a redinha, tá bom? Vai precisar da medida enviada pela cliente. Ou usar a tampa de vocês, que é o que eu faço em casa, que eu já falo logo, a minha tampa é padrão. Tudo é padrão, padrão, padrão. E aí eu vou lá, meço, vejo, coloco em cima da tampa, vejo exatamente onde é que fica bem tampadinho, seguro com o dedinho lá, falo, tá, eu preciso começar a minha redinha a partir, dessa carreira aqui. Então, é a partir daqui que eu vou amarrar o meu nozinho e vou fazer a minha redinha atrás. Eu vou deixar o link abaixo para não ficar repetitivo, tá bom? Depois eu mostro pra vocês, se é que eu já não mostrei, tá? Porque eu sempre mostro o trabalho pronto. Como é que eu faço pra decorar, se for o caso, atrás. Acho que eu vou fazer aquela florzinha vermelhinha de aplicação que tem aqui no canal, tá? Eu vou fazer em vermelho e vou aplicar aqui. Espero que vocês tenham gostado. E nós vamos agora, a nossa próxima videoaula vai ser do beira-vaso, tá bom? Vamos fazer o beira-vaso pra ficar aí completinho, pra quem desejar fazer ele no ritmo das 3 peças certinho, tá bom? Beijo, Deus abençoe e fiquem com Deus.